Hoje, quinta-feira, dia 18 de setembro. E, gente, hoje, assim, as duas notícias que pipocaram o dia todo foram as peitolas da Ioná, que ela mostrou pro Wallace ali. E aí todo mundo ficou pensando se ia ter ou não ia ter expulsão. Vai ter? Eu já vou te contar se vai ter ou não vai ter expulsão, tá? Mas não é só sobre as peitolas da Ioná que a gente vai falar hoje, né? Porque a gente tem muitas outras coisas também para falar aí da Fazenda. Basicamente, a Rayane indo de 0 a 100 e de 100 a 0 e depois querendo se colocar de uma forma diferente, querendo criar ali uma realidade alternativa que nunca existiu, mas ela está tentando fazer isso para não sair por baixo nessa história toda com a Ioná. E a gente também teve, tá? Isso aqui foi interessante. A notícia de que talvez um dos infiltrados possa ficar no programa. Inclusive, tá? Porque isso tá no título do vídeo. É muito, mas muito interessante eu começar falando justamente por isso. Depois eu falo aí das peitolas da Ioná. Mas vamos começar, gente, por essa nota aqui que veio lá do X, tá? Que foi o Bruno Pamplona. Eu até conheço, eu interajo muito com ele, tá? Vamos deixar umas coisinhas claras aqui, tá? O Bruno Pamplona tem informações, não estou dizendo que ele não tem, tá? Só que dentro do nosso contexto, daquilo que a gente acompanha, daquilo que a gente sabe da Record, daquilo que a gente vê acontecendo na Record, tá? Eu não acredito, e eu tô sendo sincero para vocês, que o Carelli vai se descredibilizar dessa forma. Porque o Carelli fazendo isso, ele basicamente tá jogando ali, ele fez toda aquela coletiva de imprensa, chamou todo mundo, mandou avisar todo mundo que ia ter os dois infiltrados, que eles iam ser stand-bys de quem fosse desistisse ou fosse expulso e tal. Então, se eles não vão ficar no jogo, não é justo que um dos dois fique lá. Não é justo. É altamente injusto, Carelli. Isso aqui não tem nada a ver com o Bruno Pamplona, tá? Não tem nada a ver, não tô fazendo crítica nenhuma ao Bruno Pamplona, isso não tem nada a ver com ele. Mas a informação de que o Carelli possa estar fazendo com que um participante seja eliminado ali e deixar o outro infiltrado, desculpa, isso não é nem um pouco justo. Não dá pra gente cobrar a justiça dos participantes e cobrar a justiça do público se a gente mesmo não está entregando isso, tá? Gente, olha, eu tô tentando aqui, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Eu tô uma meia hora tentando conectar o Play Plus aqui. Não consigo. Tá? Eu tô uma meia hora tentando, eu não estou conseguindo entrar. A Record não resolve esse problema desse aplicativo. Não resolve. Olha só. Não entra nenhum. Eu tô tentando aqui e fica todo o tempo tela preta. Eu não consigo ver o que está acontecendo na Fazenda. Para vocês verem. Aí eu vou mudar de sinal aqui. Botei o sinal 2, ó, mesmíssima coisa, para vocês verem aí. Não consigo entrar, não entra de jeito nenhum, tá? Deixa eu vou testar para não dizer que tá dando problema, vou testar no outro celular. E todo mundo tá buscando essa informação agora, nesse momento, se vai ou não vai rolar expulsão. Eu vi que tem vários perfis no X que tá dizendo que vai ter expulsão. Não vai ter, gente. Não vai ter expulsão. A Ioná não fez nada de errado ali que coisasse uma expulsão, que justificasse uma expulsão. Eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Ioná não será expulsa da Fazenda. Ioná seguirá na Fazenda. Deixa eu ver aqui se agora pelo outro telefone entrou. Não entrou imagem, entrou som só. Não entrou nenhuma imagem, só tá o som.
Gente, que aplicativozinho ruim esse, Record? Vocês fizeram um rebranding da marca, mas vocês não resolveram o principal problema da marca, né? Aí eu clico no sinal 2, a mesmíssima coisa, não tem nada. Nada. Vou esperar reconectar aqui para ver o que está acontecendo, né? Vou deixar aqui enquanto eu estou conversando com vocês, para ver o que está acontecendo. Para ver se entra alguma imagem, porque tá difícil. Olha, para vocês verem, cobrir a fazenda não é fácil, porque a gente tenta, viu? A gente tenta conectar e não consegue. Eu estou tentando aqui o sinal 1, 2, 3. Não entra, não dá vídeo, não dá nada. Ele fica só com... Tem horas que fica o som, como é o que tá agora. Ó. Agora tá só o som, tá? Não tá mostrando nenhuma imagem aqui pra mim. Tá terrível o Record Plus, tá terrível isso. Vocês precisam consertar, viu? Desculpa, gente, a gente tá perdendo um tempão aqui só pra falar dos problemas do Record Plus. Mas, enfim, é altamente injusto pra mim, e eu vou ser sincero, altamente injusto deixar um participante e tirar o outro do jogo. Ou sai a Carol e o Matheus, ou fica o Matheus e Carol. Não dá para deixar apenas a Carol só porque o público quer. Não pode ser assim, Carelli. Vocês não podem fazer isso. Vocês não podem deixar a Carol... Ah, porque a Carol tá causando, porque Carol isso, porque Carol aquilo. Não, vocês não podem fazer isso. Isso não é justo. Ou fica o Matheus e a Carol, ou saem os dois. E cumpra-se o plano original. Nessas horas, gente, eu sei que é chato, eu sei que muitos de vocês queriam que as coisas fossem assim, mas se você quer manter a credibilidade do projeto, você precisa seguir determinadas regras. Ou eles ficam ou eles saem. Agora, um sair para o outro ficar, não, isso não é uma eliminação, eles não estão indo para uma roça. Então, não, gente, não. Não acho justo, não é nem um pouco justo, e eu espero que o Carelli não faça isso. Eu também gosto da Carol, gente. Eu sei que a Carol tá causando bastante na Fazenda. Eu também gosto dela. Eu vi isso lá na Grande Conquista. Eu falei pra vocês que ela ia render bastante. E ela tá rendendo. Mas não é justo só ela ficar, porque o público tá gostando dela, e tirar o Matheus, mesmo sendo uma planta. Não é justo. Se eles vão mesmo para ficar no elenco final, então que eles fiquem no elenco final e saiam pela eliminação. Simples assim, tá? Simples assim. Isso o Carelli precisa seguir. Ele vai seguir, eu acho muito difícil. Eu tava vendo uma live do Link Podcast, eu acho muito difícil eles voltarem atrás nisso, tá? Já já eu falo para vocês se vai ou se não vai rolar a expulsão aí da Ioná. Vamos lá para o resumo, gente, porque o resumo aqui é importante para a gente comentar algumas coisas para você entender o que foi que aconteceu aí. O primeiro momento, gente, da noite é a Rayane, depois da prova do fazendeiro, que aí ela chega lá e fala que ela respeita as pessoas, que ela respeita a minha história. Não sei que história, desculpa aí quem gosta da moça, mas não sei que história a Rayane tem. Se você for pesquisar aí na internet sobre Rayane, vocês vão descobrir um passado meio pesado da moça, né? E logo no primeiro dia ela chegou e meteu um estelionato na cara. E ela é acusada disso até hoje. Eu entendo que isso seja um trauma, uma dor muito forte para ela, tudo bem, tá? Não tenho nada contra, mas não adianta você chegar e querer dizer ali que você tem uma história, porque você não tem. A sua história ali na mídia começou agora porque você começou a namorar com um Belo. Então não, você não tem história na mídia, tá? Só para começar isso aí. Só que depois que terminou a prova, a Rayane disse ali sobre a Ioná falar que ela tinha dito que ia botar a Ioná no lixo para humilhá-la, dizendo que ela era um lixo. Aí a primeira fala importante foi justamente isso. A Rayane foi ali
tentar dar um controle de danos, porque depois ela se arrependeu de ter tacado água na cara da Ioná. Ela se arrependeu de ter feito isso. E aí ela já ensaiava a justificativa para isso. Ela dizia que não era uma ofensa, que ela não queria ofender a Ioná, mas que ela queria dar alguma ocupação da Ioná para ajudá-la dentro da fazenda. A Rayane, obviamente, plantou uma semente de uma narrativa ali, mas isso não vai colar. Não tô dizendo, tá, que a Ioná tá falando a verdade nessa história, porque o problema aí não é a verdade, não é quem está mentindo, o problema aí não é nem isso, nem outra coisa. O problema dessa história toda, eu vou dizer para vocês qual é. O problema dessa história toda é apenas uma coisa. A forma como a Rayane vem lidando com essas questões. A Rayane já chega ali completamente soberba, desde o primeiro dia. A Rayane cria um embate que ela não sustenta, e aí depois ela quer posar de vítima de uma situação que foi ela própria quem criou. E isso aconteceu não apenas dentro da fazenda, isso aconteceu aqui fora também. Lembram lá, gente, por que é que eu tive que cobrir aquela história dela com o filho? Quem começou aquela história dela com o filho e o ex dela foi ela própria. Não foi o ex dela que foi pra mídia dizer que o Belo era como se fosse um pai para a criança e que a criança chamava o Belo de pai. Foi ela quem deu essa entrevista pro Léo Dias e foi ela quem falou isso. E aí, depois disso, o ex reagiu e aí ela tentou se colocar como vítima dizendo que o ex ali estava querendo virar blogueiro. Eu sei que não tem a ver com a Fazenda, mas se você buscar, é o mesmo padrão. Ela criou um embate desnecessário com a Ioná, sem razão nenhuma, e aí ela depois não consegue sustentar isso e tenta se colocar como vítima de uma situação que ela própria criou sem a menor necessidade. Esse é o problema da Rayane. É isso que vocês precisam enxergar na Rayane. Ou cria o conflito e sustenta o conflito. Não, eu tenho um problema com a Ioná por causa disso, disso e disso. Então eu tenho que sustentar esse conflito até o final. Ou sustenta o conflito, ou, meu amor, desculpa, você não tem o que fazer aí. Não adianta você querer posar de vítima, porque você não é vítima. Foi você quem criou esse conflito com a Ioná. Foi você, no primeiro dia, que já não gostou dela. E a partir daí, tudo o que tinha a ver com a Ioná, você jogava uma indireta pra cima dela. E, obviamente, que ela vai responder. Porque ela tá sendo alvo de algo que ela não sabe porquê. Que nem ela e nem nós sabemos o porquê. Daí que entra essa história da Rayane. Daí que vocês começam agora a enxergar toda a narrativa que a Rayane está plantando dentro da casa. Esse é o grande problema dessa história que envolve a Rayane. E depois, obviamente, ela se arrepende disso. Mas depois eu falo isso para vocês, tá? Enfim, Rayane ali conversou, quis botar ali tudo em pratos limpos, mas não deu muito certo. Aí teve outro problema que o Creu e a Michelle estavam conversando, acharam um absurdo o Dudu Camargo pegar o bolo e mostrar para as câmeras. Disseram que isto era uma intromissão no trabalho da Adriane Galisteu. Olha que a Michelle trabalhou em TV ao vivo, viu? No SBT, na Globo. Ela sabe muito bem que a gente, para fazer entretenimento, a gente precisa de ter alguns elementos que sustentem isso. Creu, eu já falei para vocês, Creu não é apresentador. Creu é ator. Ator não vive a realidade do dia a dia da televisão. Ator vive gravações, cenas. Ele não vive a realidade ali de criar um programa, de apresentar um programa, de sustentar a audiência, de sustentar o interesse do público. Ele não sabe disso. Então, não. Creu não tem propriedade para falar sobre isso. Mas ele e Michelle Barros ali ficaram reclamando que o Dudu estava fazendo uma intromissão
no trabalho da Galisteu. Chato, gente, tá chato isso, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver, que ele não fez nenhuma intromissão no trabalho da Galisteu, ele apenas foi lá e pegou o bolo, mostrou que o bolo tava queimado, e a Rayane foi lá, tira e tal. Gente, sem necessidade, mas vocês sabem como esse povo quer posar e passar de santo. Aí a Rayane continuou insistindo nessa história, se justificando que ela não chamou a Ioná de lixo, que ela queria que a Ioná tivesse uma ocupação, que ela também se preocupava com a questão ambiental. Ela já meteu essa, né? A questão ambiental. Depois ela confessou que ela própria nunca fez coleta seletiva do lixo na casa dela. Sério, ela falou isso. Daí vocês percebem que nem ela ouve os próprios argumentos, né? É muito fraco isso, gente, muito fraco. E aí, depois, todo mundo começou a comentar ali do Dudu. Aí o Fernando falou que o Dudu Camargo tava querendo aparecer. Aí a Michelle, a mesma coisa. A Renata, a mesma coisa. Dudu Camargo quer aparecer. Dudu Camargo quer ali pegar protagonismo pra ele e tal. E desculpa, gente, o protagonismo já está nas mãos desse menino. E eu tava pensando o seguinte hoje. Se ele mantiver esse ritmo, vocês podem ter certeza. Ele vai ser o campeão. Se ele mantiver esse ritmo aí, essa produção de entretenimento, este menino vai ser o campeão. E vai ser tão forte quanto o Davi foi no BBB dele. O Dudu vai ser tão forte quanto o Davi. Acho que, inclusive, o próprio Carelli está começando a criar a sua própria versão de Davi Brito. Que, ao que parece, vai ser Dudu Camargo. Ao que parece, até agora, pelo que a gente está vendo, vai ser Dudu Camargo. Porque o cara sabe o que ele está fazendo ali. E já tem até uma torcida. Os chamados toleters. Ou cagoners. Ou melhor, né? Eu prefiro chamar assim os merdinhas, que fica mais fácil por causa do emoji que eles estão usando nas redes sociais. Inclusive, eu também vi hoje uma discussão com uma pessoa que organizou a torcida e um jornalista, que eu não vou citar o nome dele aqui, porque afinal ele já me ameaçou de processo, então não é legal citar o nome dele. Mas aí ele falou que a mãe, que a torcida estava fazendo alguma coisa para prejudicar ele, usando uma história que ele não gosta de lembrar e tal. Gente, a torcida, desculpa aí, a torcida pegou algo negativo dele e transformou em algo positivo. Transformou aí essa história lá do SBT, se é ou não é verdade, não interessa. Mas pegou algo negativo do Dudu Camargo e transformou em algo positivo. E que vai, assim, agregar pessoas. Vai trazer pessoas pro lado dele, porque é engraçado, ao mesmo tempo que é interessante para a própria história e a narrativa que ele está contando dentro da Fazenda. Mas esse povo é muito burro, gente. Eles são muito burros ali dentro. E olha que a gente está trazendo coisas importantes aqui, né? A gente está acompanhando essas coisas importantes. Mas, seja lá como for, a Rayane passou ali horas tentando se justificar pelo que tinha acontecido com a Ioná. Ela passou horas ali. Aí depois disso, o que foi que aconteceu? A gente teve uma treta, sem muita razão, tá? Mas o Fernando, quem acompanha ele na Grande Conquista, sabe do que eu tô falando. Quem acompanhou a nossa cobertura da Grande Conquista aqui, sabe do que eu tô falando. O Fernando Sampaio, ele é explosivo. O Fernando Sampaio, ele é assim mesmo. Ele se joga, ele vai lá, ele vai, não tá nem aí para as consequências. Ele cria problema e brigas assim por coisas mínimas. Ele é realmente um pavio curto. E a razão da briga foi justamente pela cama. Isso foi entre o Fernando e o Will. O Fernando disse que está há 3 dias dormindo no chão e ele foi cobrar um rodízio de camas. E aí ele perdeu o controle justamente porque tanto o Will quanto o Wallace, depois até o Nizam, disseram que se fosse levar por esse critério, eles teriam mais
direito de dormir na cama do que o Fernando. A discussão foi feia. Teve o Fernando gritando ali: vocês têm que ter consciência. Eu tô dormindo no chão há 3 dias. A Fernando, reality show é assim. Quando você estava na Grande Conquista, era pior, inclusive. Porque na Grande Conquista, o Fernando passou da vila até a final. Ou seja, ele passou do primeiro ao último dia. E na parte da vila, ele ficava ali dormindo no chão, numa casa extremamente apertada e menor do que este quarto aí do BBB. O BBB já da Fazenda. Ele tá no quarto menor do que esse da Fazenda. Então não, Fernando, menos. Tá? Menos. Isso aí é pouco, isso aí não é nada. Mas os dois discutiram por causa da cama. E aí eu vou ter que concordar, né, com esse argumento de que o Fernando não pode reclamar disso. Porque afinal de contas os outros também têm ali direito de dormir na cama, se for por esse critério de estar dormindo no chão há 3 dias. Tem gente que está dormindo há muito mais tempo no chão e não reclamou disso. E aí, ainda teve mais, teve berros. E aí o Fernando disse ali pro Will: não me trate como retardado, eu não sou babaca. E aí isso esquentou um pouquinho o clima, mas digamos, foi o maior embate da noite. Não teve grandes coisas assim, tá? Realmente não teve lá grandes coisas. Foi uma brigazinha só por causa de cama ali, mas só. O Fernando é esquentado e ele é assim mesmo. E no final da madrugada, a gente teve a Carol Lecker. E ela estava conversando ali com a Saori, eu acho que é com a Duda e o Matheus. E aí ela estava dizendo que eles precisam se proteger, porque o pessoal da casa, do resto da casa, vai para cima deles na primeira formação da roça. E o que eu acho mais engraçado é justamente a Carol saber, tanto ela quanto o Matheus, que eles, pelo menos até a segunda ordem, tá? Pelo menos, porque, querendo ou não, a gente não sabe o que o Carelli vai fazer. Mas pelo menos até a segunda ordem, eles vão sair na terça-feira antes da formação da roça. Ou seja, eles não vão votar. Então, para eles, tanto faz se eles vão ou se eles não vão se proteger. Para eles, tanto faz, não vai fazer diferença. Agora, pra gente, obviamente, ia fazer, porque ia ser um votinho a mais para um votinho a mais para o outro. Mas ela falou ali que eles precisavam sim se organizar, porque o outro pessoal da casa estava indo para cima deles, que o grupo da casa já estava começando aí para cima deles e tal. E ainda tem essa cena da casinha da árvore e tal. Teve também a Carol falando ali que ela estava entrando no modo analista. E aí ela fez um diagnóstico mais preciso sobre o grupo rival. Aí nesse momento elas começaram a falar da Rayane, começaram a falar da Renata. Aí, inclusive, ela disse que a Renata era a cabeça do outro grupo. Chamou a Renata de Cascavel. E aí ela começou a falar também sobre como ela podia colocar ali quem era a cabeça, quem era o corpo e quem era o rabo do grupo. Ela não chegou a avançar nisso, mas ela disse ali que basicamente, para ela, a líder desse grupão é a Renata. E ela não enxerga a Rayane nesse lugar. É basicamente a Renata. E desculpa, para mim esse coisa aí é 100% Rayane. Não foi a Renata que juntou todos eles, foi a Rayane. Mas aí a Carol disse que a Renata é pior. A Renata é pior que a Rayane. E aí ela falou ali que no jogo é muito conveniente para Renata se juntar ali. Uma pessoa que quem tá com todo mundo, é uma pessoa ali que tá buscando proteção, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que não tá com ninguém. Ela é uma cascavel e que ela está ali fazendo todo esse jogo social dentro da casa para se proteger e que ela tá salvando dela e depois ela simplesmente manipula os outros. E elas definiram a Rayane como uma jogadora que foi com sede ao pote e que tá desesperada.
Eu discordo da Renata ser a líder do grupão. Para mim, a líder do grupão, depois de tudo que eu vi, não é a Renata. É a Rayane. Foi a Rayane quem juntou todos eles no primeiro dia. Não foi a Renata. Mas eu concordo sobre a análise que ela fez da Rayane. A Rayane tá desesperada. A Rayane chegou ali com os 2 pés na porta, ligada no 220, virada no Jiraya, para aparecer, para se mostrar. E o que ela conseguiu foi o ranço do público contra ela. Até onde eu vi, grande parte do público quer justamente eliminar a Rayane quando ela cair numa roça. E eu não acho que a Rayane vai ter vida longa na Fazenda. De jeito nenhum. Eu não acho que ela vai longe nessa Fazenda. Primeiro porque tudo que ela está plantando agora, nesses primeiros dias, vai se voltar para ela daqui a 2 semanas. Quando ela largar o posto de fazendeira e puder ser votada. Então ela vai ali ter um grande problema quando ela cair nessa roça. Eu acho que ela não dura. Acho. Não vou afirmar pra vocês se ela dura ou se ela não dura. Mas eu acho que ela não dura, não. O público tá com muito ranço dela. E aí ela fica metendo o Belo no meio. Aí piora mais as coisas, né? Ela mete o Belo, tudo é o Belo. Porque o Belo isso, porque o Belo aquilo. Inclusive ela falou que o Belo se propôs a pagar a multa dela caso ela pensasse em desistir. Foi a Rayane quem falou, tá? Mas aí a Carol fez toda essa análise. Eu concordo, sim. Tá? A Rayane tá desesperada para aparecer, desesperada ali para mostrar o jogo. Eles também rotularam o Guilherme Buri de planta, criticaram a Gabile por causa da treta dela com a Ioná, uma treta completamente sem sentido. Gente, aconteceu basicamente de tudo ali, né, nessa conversa aí da madrugada. E enquanto eu tô falando com vocês aqui, quase meia hora, nada do sinal voltar. Absolutamente nada desse sinal voltar. Aí deixa eu ver se eu consigo ver isso aqui no meu monitor secundário, que ele fica aqui, eu posso botar o navegador, aí eu posso ver se tá rolando alguma coisa lá, porque aparentemente não tá rolando nada, né? Mas enfim, de madrugada só rolou esses pequenos papos, não aconteceu muita coisa, não foi tão significativo assim, tá? Mas amanhã já, daqui a pouco, depois do programa na televisão, a gente traz mais detalhes dessa conversa que aconteceu aí durante a madrugada. Vamos pular direto para delegação das tarefas. Essa delegação das tarefas, gente, a Rayane, ela tenta mostrar uma coisa que a gente sabe que ela não é. Ela nessa hora ali, como é que ficou a delegação, tá? Deixa eu só voltar aqui o meu texto para pegar para vocês como foi que ficou a delegação de tarefas. Deixa eu só voltar aqui, tá? Um trecho disso. No meu texto, olha, eu tô tentando abrir o Record Plus aqui, mas não tá rolando. Tá, gente? Não tá rolando. Tô falando com vocês aqui, mas tá difícil, tá? Não tá rolando. E aí, como é que foi que ficou a delegação das tarefas que a Rayane fez? Ficou Creu e Chia fazendo a vaca e o búfalo. Will ficou com o cavalo. Gabile ficou com as mini cabras. A Renata ficou com as ovelhas. Os porcos ficaram com o Valério. As aves ficaram com a Martina. A horta e a planta ficou com a Michele. O lixo ficou com a Ioná. E o câmera-trato ficou com a Kati. E aí, olha o que foi que ela falou sobre o lixo. O lixo é uma questão que ontem foi levantada. E eu fiquei bem chateada pelo questionamento. Até porque eu respeito muito essa coisa de reciclar. Já começa por aí, né, Rayane? Você não respeita essa coisa de reciclar. Até porque você nem sabe o que você está falando. Você ia chegar, se você realmente respeitasse e entendesse o mínimo do assunto, você diria, até porque eu respeito muito a reciclagem do lixo. Desculpa, tá, gente? Eu estou analisando o discurso dessa mulher. Então tá errado aí. Ela já deixa claro aí pra gente, nesse trecho do discurso dela, que ela não sabe PN sobre isso, que ela não sabe nada do que ela tá dizendo ali.
E aí ela fala que o Brasil trabalha muito com isso e que isso é um trabalho muito importante. Aí depois ela falou ali que ela nunca chamaria a Ioná de lixo. Ela disse depois que... Eu vou ler aqui o que ela falou. Nosso Brasil trabalha muito com isso e é um trabalho muito importante. No meu questionamento, eu nunca chamaria a Ioná de lixo. Eu questionei naquele momento ali que é um trabalho muito chato de fazer. Dá muito trabalho lavar potinho, dá muito trabalho separar. Você que não faz nada nunca na casa, você vai ter que ficar o dia inteiro fazendo isso, vai ocupar a sua mente e não vai ficar na casinha da árvore fofocando com os outros e piorando mais o jogo. Então vai ter motivo para limpar, separar o lixo e ocupar a sua mente com um trabalho que ajuda. E se você tiver qualquer dificuldade, eu farei junto com você. Vou te auxiliar e vai ser um prazer a gente aprender juntas a reciclar o lixo. Então, por isso, falei que colocaria você para poder te dar um trabalho, já que você não quer fazer nada, que não quer ajudar ninguém e não quer nem agradar a Deus. Ela meteu, vocês viram que o discurso dela é todo confuso. Aí ela falou, meteu até Deus no meio, com uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Sério. Foi péssimo, péssimo. O análise de discurso péssimo e tal. Ela realmente tem um discurso muito péssimo, essa menina. E ela quer passar a ideia de que não. Que ela é fina, que ela é chique. Mas é ruim, tá, gente? É ruim mesmo. Tá? Não tenho o que dizer. Ela é muito ruim. A Ioná só falou ali e fechou. Essa foi a resposta da Ioná. Fechou, tá bom. Você quer assim, então tá bom. Vai ser assim, fechou. Acabou. Só isso. Acabou. Gente, pra vocês não dizerem que eu tô exagerando, ó. Olha como é que tá o Record Plus aqui pra mim. Olha, gente do céu, pelo amor de Deus. E a gente ainda paga por isso, tá? A gente ainda paga por isso. A gente paga e paga caro. R$18 por isso aí é caro, viu? Porque tá falhando, não abre... O sistema fica rodando e não abre nada da página. Ou seja, a gente paga para ver alguma coisa e não consegue ver nada, tá? É difícil, viu? Tá difícil. Tô falando aqui com vocês, mas eu tô aqui tentando ver se eu consigo entrar na Fazenda para assistir a Fazenda e não abre, tá? Aí agora eu consegui, de alguma forma aqui, cliquei em outro botão e abriu. Mas o sisteminha ruim, viu? O sisteminha ruim, esse sistema da Record. Precisa melhorar muito, viu? Se vocês continuarem assim, é caro a gente pagar para assistir Fazenda com essa qualidade. Mas enfim, dei uma mexida aqui, atualizei, abriu aqui, eu tô vendo o que tá rolando lá. Aí a Ioná disse que tava tudo ok, fechou, e no final das contas foi só isso. Antes de eu te falar da Ioná, vamos falar do comando que o Matheus recebeu hoje. Tá? O comando que o Matheus recebeu para fazer ali o trabalho do infiltrado. O comando dele era simples, gente. O comando dele era bem simples, tá? Não tinha nada de dificuldade ali. O comando dele era basicamente pedir, ele tinha que convencer um peão a fritar um ovo para ele. Depois de comer, ele tinha que dizer que não ficou muito bom. Mas ele não precisava falar de uma forma maldosa. Ele podia ter dito assim, oh, tá faltando um pouquinho de sal aqui, não gostei, você colocou alguma coisinha aqui que deu um gosto diferente e tal, só. Não precisava fazer nada que magoasse as pessoas. Ele recebeu o comando, só que ele não cumpriu o comando direito. Porque o comando era, você deve convencer, você deve pedir para alguém fazer um ovo para você, para alguém fritar um ovo para você. Ele não pediu. A Gabi Hispanic ofereceu para fritar um ovo para ele. Então ele não cumpriu o comando. O comando só se cumpre quando você convence. Você está pedindo, ó, gente, ó, eu tô com vontade de comer o ovo, mas eu não sei fritar um ovo. Você pode fritar para mim? É muito simples, era simples.
Ele não cumpriu o desafio, tá? Ele não cumpriu o desafio, já perdeu mais 5 mil reais dos 50 mil. Então, já era, ele já perdeu mais 5 mil porque ele não cumpriu esse desafio. A Gabi Hispanic, ele ainda tentou, tá? Não vou dizer que ele não tentou. Só que o desafio era convencer o peão a fritar um ovo para ele. Ele não convenceu. A Gabi Hispanic que se ofereceu. Aí depois ele falou pra Gabi Hispanic que não ficou bom, que ele não gostou de alguma coisa que ela tinha colocado lá, e aí ela ficou sem entender, né? O porquê, o que eu coloquei aqui que não ficou bom. Primeiro, que ela fez um omelete, já estava errado aí. E o comando pedia que era para fritar um ovo, não era para fazer uma omelete. Então já estava errado aí. Ele ficou revoltadíssimo com a produção. Depois que terminou, ele entrou lá na despensa, reclamou que isso ali era algo para falar mal para as pessoas, falar mal das pessoas. Lembrando que ele e a Gabi já tiveram uma pequena treta, né? Ontem à noite, então, né? Pegou mal para ele ter agido da forma que ele agiu. Mas só analisando aqui, tá? O grande erro do Matheus foi a forma como ele conduziu a situação. Ou ele não entendeu o comando, ou ele basicamente quis frustrar o comando de verdade. Quis fazer isso de forma proposital. Porque o comando era simples. Você deve convencer um peão a fritar um ovo para você. E depois de comer, você deve dizer que não ficou bom. Era esse o comando. Não tinha nada demais ali. Era só dizer, poxa, ficou faltando sal, você podia ter feito com um pouquinho de manteiga, com azeite e tal. Pronto, era só isso. Isso não é ser ruim. É só cumprir o comando. Ele não cumpriu, tá? Ele não cumpriu o comando. Simples assim. Ficou revoltado com a produção e não gostou da atitude que ele teve hoje com a Gabi Hispanic. Eu sei que muitos de vocês não gostam do Matheus. Eu também não gosto dessa atitude dele. Mas cumpra-se aquilo que foi prometido. Ou ficam os dois, Matheus e Carol, ou saem os dois, Matheus e Carol. Não dá para deixar a Carol Lecker apenas porque o público tá amando ela e tirar o Matheus, apenas porque o público não tá gostando. Se é para deixar os dois, que fiquem os dois e que eles sejam eliminados pela via que todos serão. Simples assim. Ou então cumpra-se o contrato que deve ser cumprido. Eu acho que o Matheus vai ser descoberto. A Carol tá sendo uma boa infiltrada, tá sabendo lidar com a situação, tá sabendo fazer ali por onde. O Matheus, acredito eu que está agindo assim, porque talvez ele acredite que ele vá ficar no programa. Que o Carelli vai voltar atrás e vai deixar eles ficarem lá. Pode ser que o Carelli volte atrás? Pode, não estou dizendo que não pode. Acho que ele não fará isso. Até porque se tira um e deixa o outro, torna-se muito injusto. Então não acredito que o Carelli vai tirar um e deixar o outro. Porque pode criar uma dinâmica, pode criar um voto popular. Não. Ou fica um, ou ficam os dois, ou não fica nenhum. O que ficar só um, não dá. Não é justo. Não é justo. Precisa-se deixar claro isso, tá? Essa é a minha opinião e eu acho que não é justo. Ou fica a Carol e o Matheus, ou saem a Carol e o Matheus. E, desculpa, essa ideia é boa. Eu não acho que seja ruim a ideia dos infiltrados. Mas, obviamente, que o Carelli escolheu mal, o Matheus. O Matheus não é para ser um infiltrado. O infiltrado, realmente, para mim, tinha que ter sido o Dudu. Ele faria isso, olha, ele tiraria de letra se ele fosse um infiltrado. Porque isso é um comando fácil. Não é uma coisa complicada. Mas, enfim. Vamos para a confusão que mexeu assim com a manhã toda da casa. Dona Ioná. Dona Ioná. Como é que foi que começou essa confusão ali? A Dona Ioná, vocês sabem, ela tá na baia. Pelo menos até domingo ela tá na baia. E aí, a poeira da briga tava começando a espalhar de novo.
começando de novo ali, tudo, tá? De novo ali. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui o texto que eu escrevi sobre isso. Deixa eu pegar aqui esse texto que eu escrevi sobre isso. Vamos lá. Para eu não me confundir aqui, para eu não ficar perdido no meio de tanta coisa aqui. Vamos lá. A gente teve essa briga aí da Ioná com o Wallace. E essa briga, gente, foi tudo porque ela voltou da baia e ela foi se trocar. Porque ela precisava se preparar para o que ia, né, da coisa dela, para o que ia da tarefa dela. E aí, depois da Rayane fazer todo aquele discurso para tentar humilhar a Ioná na hora da delegação de tarefas, dizendo que o lixo iria ocupar a mente dela, que ela não ia ficar fofocando, isso acabou sendo um estupim que a própria Ioná falou lá na cozinha enquanto ela estava tomando café e se preparando. Pouco depois da Ioná reclamar lá na cozinha dessas atitudes, ela foi lá pro quarto. E aí, quando ela vai lá pro quarto, tá? O que é que acontece? Ela ficou pé da vida, tá? A Ioná ficou de boa ali, ficou plena ali na hora que a Rayane deu a delegação. Mas depois que ela foi lá pra cozinha, foi tomar café e tal, ela ficou pé da vida, bote pé da vida nisso. O Matheus e a Gabi até deram um apoio pra ela, mas ela ficou muito pé da vida com essa atitude. Aí ela vai lá pro quarto se trocar. Aí no momento que ela vai se trocar, que ela vai entrando lá no quarto, o Guilherme chama a Ioná de mitomaníaca, que ela está inventando histórias. Não, eu chamo ela de fanfiqueira mesmo. Não acho que ela seja mitomaníaca, até porque me parece que ela sabe muito bem o que ela está fazendo. Me parece ali que ela está no modo ligado de treta, que ela foi para lá para causar mesmo. Me parece que ela está muito ciente disso. Então não acho de jeito nenhum que a Ioná está ligada ali na mitomania. Não, é fanfiqueira, ela está criando. Nem sempre tudo que a Ioná fala é verdade. Igual a Márcia Fu, gente, na Fazenda 15. Nem tudo que a Márcia Fu falava era verdade. Nem tudo que a Márcia Fu falava ali sobre os outros rendia verdades. Mas as pessoas gostavam justamente pela sinceridade e autenticidade. Algo que eles não estão tendo ali. Então o Guilherme chamou a Ioná de mitomaníaca. Não precisa levar para esse lado não, viu? Não precisa, viu, Guilherme? Não precisa mesmo. E aí ela foi pro quarto. E aí o Wallace estava dormindo na cama que era dela antes de ir para a baia. E nisso, ela pediu para que ele saísse do quarto porque ela queria se trocar. Nesse momento que ela queria se trocar, o Wallace disse que não ia sair. Depois o Wallace disse que ia dar acesso a ela para ela pegar as coisas porque ela tinha colocado na gaveta debaixo da cama. Você tá vendo aí na imagem, eu vou colocar em tela cheia, que tem umas gavetas aí debaixo, aonde eles guardam as roupas, guardam as coisas que eles precisam usar. Então, o Wallace estava dormindo na cama que a Ioná estava dormindo até antes de ir para a baia. E aí começou uma discussão entre os dois. No meio dessa discussão, acho que isso já foi quase mais 11 horas da manhã. No meio dessa discussão, a Ioná simplesmente levanta a camisa, porque ela disse ali que o cara não queria sair da cama dela. Ela disse que só queria pegar as coisas dela. Ele se negou, disse que ela podia ficar à vontade e que ele só estava deitado na cama. A Ioná se sentiu acuada e aí ela falou ali pra ele, ó, tu quer ver mulher pelada? É isso que tu quer ver? Aí ela foi lá, tirou, mostrou as peitolas pra ele e depois saiu. Ela mesmo conta isso, ela assume que ela fez isso, tá? Não sei se o Carelli vai mostrar isso, mas ela fez de propósito.
Ela só pediu o espaço, ele não quis sair. Só isso aí, gente, dela mostrar as peitiolas, rendeu o assunto pro dia inteiro. Expulsa a Ioná, não expulsa a Ioná, ela cometeu assédio, como é que pode? Expulsa a Ioná, sei lá o quê. Gente, isso dominou, sério, dominou a tarde toda. A tarde toda. E a gente tem uma definição sobre isso, tá? E, diferente do que eu vi vários canais falando aqui, Ioná não será expulsa da fazenda. Primeiro porque o que ela fez nem dá para configurar como assédio. Assédio precisa ter uma conotação sexual por trás. Não tinha isso, não era esse o contexto, ninguém estava se jogando para cima de ninguém e ninguém estava ali numa situação de intimidade. Então, não tem assédio aí. O Wallace pode respirar aliviado, porque Ioná não vai acusá-lo de assédio e nem ele vai ser enquadrado como assediador. Simples assim. Tá? Tô sendo curto e grosso. Simples assim. Tá? Não vai rolar. Ioná permanecerá no jogo. E aí, no meio disso, no meio dessa história toda, obviamente que foi um choque ela mostrar os seios, mostrar ali para todo mundo ver. E aí, o Wallace saiu do quarto e imediatamente disse ali que se fosse um homem fazendo isso com uma mulher, estaria a polícia lá na porta da fazenda. E aí ele fala, se fosse um homem fazendo isso com uma mulher, seria o quê? Assédio? Gente, isso dominou todas as discussões do resto da casa. Terminou ali, foi toda a discussão. Aí depois teve uma outra discussão na cozinha do Fernando com o Nizam por causa de... Acho que era com o Nizam, por causa de uma palavra lá, de uma interpretação. Não foi com o Nizam, foi com o Creu. Uma coisa assim, sobre uma... Não, eu não lembro, gente, se foi com o Nizam, com o Creu, sei lá o quê. Porque, gente, é tanta gente desimportante que tá na fazenda que você nem lembra com quem ele tá falando. Você só lembra que ele falou. É uma discussão sobre interpretação de uma palavra ou outra. Ah, gente, é tão pequeno isso, mas tão pequeno. Aí teve um momento que a própria Ioná assume que ela realmente fez, que ela realmente mostrou mesmo as peitiolas. Então vamos ver aqui o trecho do vídeo que ela fala isso, tá? Gente, eu gosto muito de passar trechos de vídeo para provar as falas que eu trago aqui para vocês. Mas, infelizmente, a Record tá pegando no pé da gente, diferente do que foi no ano passado. Então a gente não pode ficar passando todos esses trechos aqui. Então vamos ver só um trechinho. Olha só. É um reality, mas quando a mulher tá se trocando, o homem tem que ter o mínimo de respeito quando ela tá se trocando. Eu tava me trocando ali, ele todo o tempo ali. Eu pedi, por favor, deixa eu me trocar. Eu tô te impedindo de quê? Eu me maquiando e o cara no meio. Eu digo, quer ver? Então toma. Porque parece que queria me ver nua. Alguém viu se alguém já botou uma... Foi isso, gente. Não foi nada demais. Tá? Não teve conotação sexual, não teve nada disso. Então não há motivo para expulsão de Ioná. Só que isso aí, obviamente, lá dentro não virou grandes coisas, mas aqui fora virou, nossa, meu Deus do céu, e assédio e tal. Não, não tem assédio. Não tem assédio, não vai rolar expulsão, tá? Ioná ali, se fez errado ou não, eu não vou julgar, vou deixar que o público julgue isso. Agora, na minha opinião, tá? Na minha opinião, não acho legal, eu sei que é um quarto coletivo, mas não acho legal a questão do respeito. Como ela falou no vídeo, se é uma mulher, o quarto tá cheio de mulheres ali, não é legal um homem ficar ali vendo a mulher se trocar. Ai, eu vi um monte de argumento falando, ai, mas a Ioná podia se vestir debaixo do edredom, podia botar o edredom ali, igual a Rayane fez no Power Camp, ou sei lá o que. Gente, pelo amor de Deus, não exagerem também nas coisas. Ela podia fazer isso? Podia, concordo com vocês. Mas o quarto estava cheio de mulheres ali. Então, querendo ou não, se a gente for apontar por este argumento, o errado continua sendo o Wallace. O Wallace é que deveria ter saído do quarto nessa hora e ter deixado ela, junto com as outras mulheres, se vestirem. Ele estava ao errado ali. O quarto estava muito cheio de mulheres nesse momento. Então, se for pra gente ser justo, é isso, tá? Só quem estava no quarto ali de homem era ele. Deixa eu ver quem é que tá deitado na cama.
Até agora, gente, eu não consegui pegar o nome de todo mundo. Era ele... Ai, esse outro aí eu não sei quem é, não. Não era o Matheus. O Alas e... eu não sei quem é o nome desse menino aí. Eu simplesmente não sei. Eu ainda não consegui decorar o nome de todo mundo, gente. É tanta gente que não dá pra decorar o nome de todo mundo ainda. E aí depois o próprio Wallace foi lá, na casinha da árvore, reclamar com o Matheus. Não foi só com o Matheus, ele também reclamou com a Renata. E ele tá com medo que as pessoas acusem ele de assédio. Contou a versão dele ali, que ele não era obrigado a sair e tal. Sério, foi chato. Foi chato. Passou o tempo todo ali sendo chato. Foi muito chato. E a poeira, gente, continuava ali. E aí todo mundo ali começou a falar que essa briga aí tinha justamente a ver com a Ioná querendo causar problemas, causar uma expulsão. E aí outra coisa também foi aumentando, que é no meio da confusão, o Nizam entrou no meio para confrontar a Ioná, dizendo que o jogo dela era sujo. Sério, o Nizam disse que o Nizam, o feministo, disse que o jogo da Ioná era um jogo sujo. O feministo que tá falando agora, né? Porque quem lembra o que ele fez no BBB sabe muito bem do que eu vou falar agora. O feministo falou que o jogo da Ioná é sujo. Ele falou, tá? Sério, ele não me convence. O Nizam não consegue me convencer. Sei lá, eu não sinto verdade no Nizam. Não sinto nenhuma verdade no Nizam. Nenhuma. Aí depois teve um outro momento ali, que tem vários tipos de jogo sujo. Aí depois teve outro momento ali, no meio das coisas. A Carol e a Kati montando uma aliança que, até onde eu sei, não existe. Foi lá e as duas começaram ali. Elas continuavam conversando, que elas tinham que se proteger, que os homens do grupo maior não iam votar em si, iam votar nelas. E aí a Kate concordando que não vai sobrar para outras pessoas, a não ser para elas. Então elas tinham que firmar ali um pacto de proteção, porque elas seriam os alvos mais fáceis. Basicamente foi isso aí. Aí depois, tá, de tarde ali, teve a Rayane de novo chorando. Dessa vez a Rayane ali no meio do choro se disse arrependida. Ela disse ali que quase desistiu da Fazenda. Quase desistiu. Porque ela disse que não foi lá para passar por essas coisas. Aí ela começou a chorar. Começou a dizer que ela não queria ter feito ali o que ela fez com a Ioná. Depois ela se arrependeu de ter jogado um copo de água na cara da Ioná. A Maria lá foi tentar convencer ela, disse ali pra ela que não foi legal a atitude dela, que ela não concordou com isso. Aí a Rayane disse que ela não gosta desse tipo de atitude, mas que ela tava estourada e tal. Não, ela tava no modo barraqueira mesmo. Porque ela é essa pessoa, ela não é esta pessoa fina que ela tá tentando colocar pra vocês. Ela não é. Então ela tá ali vendendo uma imagem, só que todo tempo ela se trai. Todo tempo ela tá ali tentando que se policiar para evitar que as pessoas percebam que ela não é de fato assim. E aí chorou, ficou lá, fez todo um arco narrativo, que ela não queria fazer isso, que ela não queria se sentir dessa forma, mesmo fazendo tudo o que ela fez, né? Mesmo fazendo tudo o que ela fez. Depois, gente, continuou, mas foi chato. E aí ela disse que perdeu o limite dela em 4 dias. Ela falou ali que se ela não ganhasse a prova do fazendeiro, ela ia sair, que ela ia desistir, né? Já que o Belo ia pagar a mesma conta, então ela disse que ia desistir. E só passava isso pela cabeça dela. Aí ela continuou depois explicando que a vitória dela na prova do fazendeiro foi uma virada de jogo, que ela tá lá com propósito, que a vida dela é isso, que ela se transformou depois que ela ganhou o chapéu de fazendeira. Dá pra ver o quanto ela se transformou, né? E aguarda, tá? Porque depois desse chororô dela aí, tá? Depois de todo esse chororô dela, ela
continuou indo para outros caminhos. Isso aqui foi o momento que o Wallace reclamou com a Saori, tá? Sobre a Ioná tentar acusar ele de assédio, o que realmente não aconteceu. E aí depois a Ioná disse que ela já conseguiu perdoar a Rayane disse que já tinha conseguido perdoar a Ioná, que já tinha passado tudo, que já estava tudo bem. Não, você não perdoou a Ioná. Você ali só está agindo numa narrativa que você acha que é melhor para você. Ela também falou ali que ela não conseguiu dormir à noite por causa de ter jogado um copo de água na cara da Ioná. Sério, ela falou isso, tá? Sério mesmo, ela falou isso. Sério, Rayane acha que ela convence desse jeito. E aí, no meio disso, tá? No meio disso tudo, todo mundo ali reclamando da Ioná, reclamando dela. Ela foi o grande assunto do dia. Mas as meninas lá no quarto, tá? Vou voltar aqui uma imagem. As meninas aqui no quarto, nesse momento aqui, depois que a Rayane estava ali, as meninas, Martina, Gabile, a própria Rayane e tal, estavam se juntando para votar na Gabi Spanik. E a Gabi Spanik percebeu isso, inclusive através da Gabile. Não foi só elas, tá? Os meninos também disseram a mesma coisa. O Gui e o nome dele aí eu esqueci. Não é o Wallace, é o Will. E aí eles disseram que eles tinham que votar na Gabi, porque a Gabi não tá confortável em estar ali e tal. Aí a Gabi ouviu essa conversa e foi levar ali pra Ioná e pro Dudu que a Gabile estava armando de votarem nela. Aí a Gabi Spanik até falou ali que o momento dela de brilhar no programa vai chegar. E você não sabe o quanto que eu tô doido pra ver o momento da Gabi Spanik brilhar nesse programa. Tô doido pra ver. Ela riu da situação. Ela sabe que ela vai ser o alvo de votos ali. E aí, pronto. A estratégia aparentemente está armada. Gabi Spanik vai se juntar com a Ioná e o Dudu Camargo. Será que vai ser uma boa coisa daí? Eu acho que vai, viu? Eu acho que vai dar liga aí essa união deles. Desculpa. Aí depois a Ioná começou a chorar. A Gabile começou a chorar. É tudo um chororô. Elas não sustentam os embates que elas criam. E tal. Elas não sustentam nenhum desses embates. E aí a Ioná também criou um plano ali, junto com o Dudu, caso eles forem pra roça hoje à noite. E aí, não vai ter roça, mas na cabeça deles vai ter. Eles iam causar mais uma punição pra deixar a Rayane pé da vida. Não vai acontecer, né? Porque eles não vão pra roça hoje à noite, é só na próxima terça-feira. Mas no final das contas, gente, foi isso, assim, do resumo dos maiores destaques que eu pude trazer para vocês sobre a Fazenda, tá? Isso é o maior dos destaques. A Ioná continua sendo a protagonista. E o Dudu vai virar a VTube 2, tá? Porque tá na hora dele lavar essa roupa. A meia dele tá muito suja. Tá na hora dele lavar essa roupa, tá? Tá na hora mesmo dele lavar isso. Enfim, gente. Outros detalhezinhos ali que eu vi ali foram as pessoas continuando traçando estratégia para botar a Gabi Spanik e tal na roça. Não vai acontecer, não acho que vai acontecer. E eu acho que a Gabi Spanik não vai desistir da Fazenda. Pelo menos não agora. Acho que a Gabi Spanik ainda vai arrumar uma forma de conseguir se sair. Ela vai ter um destaque dela, gente. Todo mundo ali dentro vai ter o destaque, tá? O que vai acontecer hoje? A gente vai ter a prova que vai definir 6 imunidades. Depois da gente ter essa prova de 6 imunidades, a gente volta aqui para comentar quem são os imunes. E aí os detalhezinhos que, obviamente, não deu pra gente tirar da Record Plus e trazer aqui, tá bom? Sobre o Estrela da Casa, gente, hoje vai ter mais um festival, tá? E aí vai ter outro vídeo do Estrela da Casa para falar sobre quem foi o eliminado da noite, tá bom? Tô tentando conciliar, gente. Eu admito para vocês que tá ficando difícil, mas
Tô tentando, tá bom? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.